Salve nação! Saudações rubro-negras! Gabigol vai para o jogo. É isso aí, galera. Tá confirmado. Gabigol será relacionado para o jogo contra o Peñarol. Quinta-feira, o Flamengo viaja hoje. Terça-feira, amanhã o Flamengo treina em Montevidéu, cara. A preparação final para enfrentar o Peñarol. É isso aí. Gabigol será titular, será reserva? O que você acha? Comente aqui. Vamos ver se a gente acerta, né? Tomara que seja titular, cara. Eu torço por isso. Torço para que o Gabigol faça o gol da classificação do Flamengo e dê a volta por cima na carreira. É isso aí. Separei aqui para vocês esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil. Tá bem bacana. Já chega aí com uma voadora no like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Estamos em busca da glória eterna aqui do canal também, cara. Em busca de 1 milhão de inscritos. Falta 13 mil. Eu conto com a sua inscrição. Tamo juntos, galera. Vamos lá pro vídeo aqui. Simbora! Jogadores permaneceram no Rio de Janeiro. 13, se você contar com o Gabigol, que não atuou no primeiro jogo contra o Peñarol por conta de uma fibrose, cicatrização ali da coxa direita. O Gabigol já voltou a treinar ali normalmente, até participou de atividades comandadas pelo Matheus Bach, filho e auxiliar de Tite, como titular. Então, o Flamengo ainda tenta montar a sua equipe para o jogo de quinta-feira, priorizou a parte física desses jogadores justamente para esse jogo contra o Peñarol. Atividade nesta segunda, vai ter outro treinamento no Ninho do Urubu na terça-feira, aí a delegação embarca para Montevidéu. Na quarta-feira, treinamento no CT Luiz Soares, fica nas cercanias da capital uruguaia. CT do craque uruguaio mesmo, o Luizito Soares. Aí o Flamengo treina na véspera e na quinta-feira esse jogo muito importante para a temporada. Tite pressionado, muros pichados aqui na Gávea, mas já foram pintados. Enfim, situação complicada para o Flamengo nesta temporada 2024, mas concentração, repito, total neste jogo de quinta-feira, 19 horas, Peñarol e Flamengo, transmissão Disney Plus e ESPN. Simbora falar da tentativa do Flamengo em reverter o resultado contra o Peñarol. Perdeu a ida por 1-0. Flamengo no ano, 56 jogos, venceu 33, perdeu 11. Empatou 11, perdeu 12. Aproveitamento 65,5%. No Brasileirão é o quarto lugar. Na Libertadores está nas quartas de final e na Copa do Brasil está na semi. O Flamengo que quer mais uma vez a glória eterna. Temos aqui no nosso estúdio a taça da Libertadores. Não é realidade virtual, não é inteligência artificial. A gente não pode tocar, né? Não podemos tocar. Nem de luvas. Mas ela é de verdade. Ela é de verdade. Ela é de verdade, está ali, deixe-me ver. Temos escudos interessantes. As plaquinhas com os títulos. Tem muito time querendo repetir o feito esse ano e alguns outros tentando um título pela primeira vez. A tranquilidade de jogar esperando o Flamengo, que é o que ele quer, em casa. Olha que coisa gostosa. Um time que já não tem mesmo essa característica vai poder tratar de aguardar o que o Flamengo vai fazer, tentar eventualmente punir o espaço que o Flamengo vai ceder, como aconteceu no Maracanã, com poucas oportunidades de contra-ataque, embora o Peñarol tenha tido mais finalizações do que um time que joga no contra-ataque normalmente tem. Mas a escalação do Flamengo incomodou muita gente no jogo com o Grêmio, porque aí você não tem chances muito atraentes de classificação na Libertadores. Já vem perdendo pontos no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. E escala uma equipe como essa, você está abandonando o campeonato. Bom, e aí? O que aconteceria se o Flamengo escalasse titulares contra o Grêmio, ganhasse, empatasse ou perdesse? Jogasse bem, jogasse mal ou mais ou menos. E não se classificasse no meio da semana que vem, contra o Peñarol no Uruguai. Alguém lembraria que o Flamengo jogou bem contra o Grêmio, ganhou, se recuperou no Campeonato Brasileiro? Além do risco de lesão, o Flamengo está sofrendo lesão a toda hora. De jogadores. Então, ninguém lembraria disso, né? Então, o que vai decidir muita coisa sobre a temporada do Flamengo, eventualmente até a manutenção do Tite e dos seus auxiliares nos seus cargos, é a classificação ou não na Libertadores. É isso que interessa, né? E muita gente não vai nem ficar contente, mesmo se o Flamengo, eu digo torcedores que são apenas torcedores e torcedores que também
trabalham como jornalistas não vão ficar satisfeitos nem mesmo se o Flamengo se classificar na Libertadores e seguir em frente. Porque o time joga mal, porque o técnico é retranqueiro, porque o trabalho é um lixo, porque eu estou avisando, etc. e tal, essa coisa tosca que a gente tem visto aí. Mas não tinha muito como fazer de outro jeito. Escalar os jogadores que poderiam atuar sem colocar os titulares em risco, economizar energia e manter os jogadores que são os mais importantes em condições ou nas melhores condições possíveis, né, para o momento, de jogar em Montevidéu no meio da semana. O Flamengo joga a sua temporada e, muito provavelmente, os empregos do seu treinador e dos seus auxiliares. Eu já vou querer explorar mais essa questão do Tite de futuro, não, você que manda. mas essa coisa do Flamengo, as lesões, mas especialmente time de massa, quando acontece essa coisa do astral dar uma empenada, reerguer é complicado, né? A gente tem aí toda a questão da torcida. Mas já no jogo de ida, com aquela história do Léo Ortiz não ter sido escalado, já dava para perceber que a coisa estava engasgada para a torcida. Eu queria que você falasse um pouco desse momento e o jogo com o Penharol. Tem um jogo aí, tem coisa aí para disputar, minha gente. O Flamengo está num momento em que tudo vira motivo. Tudo vira motivo. Então, a torcida queria o Léo Ortiz na quinta-feira passada e ela tinha razão. Tinha. O Léo Ortiz deveria jogar. Também. O Léo Ortiz não jogou, o Flamengo perdeu, a ausência do Léo Ortiz cresceu de tamanho. Assim, para o jogo de ontem, eu reputo a decisão que, segundo o Flamengo, de maneira oficial, não foi só da comissão técnica, foi da diretoria também. Eu reputo a decisão de esvaziar o time titular como correta. Mas foi uma decisão que enfraqueceu o Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo. Então, essa decisão aumentou de tamanho também. Sim. Então, um clube de massa, com a dimensão que o Flamengo tem, quando entra numa espiral negativa, todas as decisões que são tomadas e não exatamente por causa delas, mas o resultado desse jogo é negativo, a bola de neve ela vai aumentando. E aí chega uma hora que você não sabe mais por que é que ela começou. Mas ela começou e ela vai te atropelar. O Flamengo está vivendo esse momento e o clube, né, e o trabalho, eles têm a chance de tentar parar um pouco essa bola de neve para não ser atropelado por ela na quinta-feira. A gente falou há pouco, né, de Fortaleza e Corinthians. Eu vejo a missão do Flamengo como uma missão menos complicada que a do Fortaleza, por exemplo. Até pela vantagem e pelo potencial que o Flamengo tem em comparação ao potencial que o Penharol tem. Entre aspas, basta o Flamengo vencer o jogo, que no mínimo ele vai levar para os pênaltis. A gente está acostumado a ver o Flamengo vencer esse tipo de jogo. A questão é que este Flamengo, neste momento atual, vem esperando menos confiança. É um jogo de altíssima pressão. Acho que não tivesse o Flamengo perdido, não só do placar, mas não tivesse o Flamengo tido a atuação que teve semana passada e o tamanho da pressão que isso gerou em cima da comissão técnica, talvez eles nem tivessem tomado a decisão de tirar todo mundo do jogo de domingo. Mas o impacto da derrota foi tão grande que, para tudo, retira 12, né? Aliás, retiraram 13, né? Retiraram os 11 titulares, mais o Léo Ortiz, mais o Gabigol, né? Retiraram 13 jogadores. Vamos treinar esses 13, porque quinta-feira é o ano do Flamengo que está em jogo. Quinta-feira, a Copa do Brasil está aí. O Flamengo é o favorito para ser campeão da competição, o melhor time dos 4 que sobraram. Mas a Copa do Brasil me parece que vai ter peso zero na compreensão do que foi o ano do Flamengo, se o Flamengo continuar distante do título brasileiro. Hoje o Flamengo não briga pelo título brasileiro, por hora o Flamengo está fora da disputa, e cair agora na Libertadores, a Copa do Brasil, meu amigo, ganhar ou não ganhar, é claro que é um troféu importante, mas para a compreensão do que foi o ano do Flamengo, ela não tem peso nesse contexto caótico, né? Então o jogo de quinta-feira é o jogo que vale o 2024 rubro-negro. Eu já vou querer saber dos nossos comentaristas sobre Tite e o portal que você costuma, se ele já está adentrando o portal, mas a gente vai falar do episódio Gabigol. A torcida quer o Gabigol, o Tite falou sobre o Gabigol, e aí a gente trata também o impacto disso para o Tite. Mas antes, a informação importante, a gente vai apresentar uma reportagem agora do Gustavo Berton, atualizando o episódio no jogo. Tite foi perguntado sobre o Gabigol, o status Gabigol. Vamos ouvir. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos.
Tá certo? Certo. Quando eu cheguei, ele estava recuperando, vinha, não tinha participado. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, talvez, os treinamentos e essa condição clínico-física dele, com essas repetidas vezes, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, oportunidade esteve. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Vamos lá, discurso condiz com a realidade. Tite e Gabi em partidas oficiais no período em que estão juntos no Flamengo. Vou ler até com calma, porque tem bastante informação na tela, mas são importantes. O Tite, ele está no comando no Flamengo há 340 dias. Comissão comandou a equipe em 66 jogos. Tite, 64, Matheus Bach, 2 jogos. Gabigol, 36 dias, 9 jogos de afastamento por tentativa de fraude do exame antidoping, de 25 de março a 30 de abril. 34 dias, 8 jogos fora por lesões em 2 períodos, de 16/8 até 12 de setembro e desde 16 de setembro. 1 jogo de suspensão por vermelho no Brasileiro 23. No Brasileiro 23? Em 48 jogos possíveis, Gabi foi relacionado em 42. Então vamos lá, descontando lesão e o período do afastamento por tentativa de fraude, ele teve 48 jogos à disposição. Dos 66 que o Tite Isso, exato. Foi relacionado em 42 dos 48, utilizado em 33 dos 48 e titular em 3. Ele foi titular contra o Sampaio Corrêa, o Volta Redonda e o São Paulo. Todos jogos em que a opção era por uma escalação de time reserva, não era o time titular. Não deu liga, uma opção do treinador e beleza. Como vocês ouviram que o Tite argumentou e com o que a gente está vendo da utilização ou não do Gabigol em momentos importantes? Eu queria que vocês falassem sobre esse tema, porque a torcida está inflamada. Eu vejo essa questão hoje por 2 lados. O primeiro é que o Tite não é um treinador que costuma barrar jogadores porque não se dá bem com eles. Né? A gente não tem esses depoimentos. É um técnico conhecido por tratar os atletas com justiça, da maneira honesta. E não seria producente para ele, no momento em que o Flamengo precisa de jogadores e urgentemente em todos os setores do campo, não utilizar alguém que tem histórico de ídolo, capacidade técnica comprovada, um jogador capaz de ser decisivo, simplesmente porque não tem uma simpatia por essa figura e vice-versa. A figura também não tem muita simpatia por ele. Sim. Então eu não acho que seja uma questão de ambiente, algo pessoal do Tite contra o Gabriel. O outro aspecto que eu vejo é que cada vez mais, do ponto de vista da diretoria do clube, o Flamengo como instituição e o Gabriel, o que existe hoje é uma procissão até o fim do contrato. Assim, dolorosamente aguardando dia após dia esse contrato terminar. Porque a questão da renovação, num determinado momento, foi para cima da mesa, não andou. O Gabriel não gostou daquilo que viu. O Flamengo diz que não vai mudar o que está no papel. Houve a possibilidade, o flerte com o Palmeiras. O Gabriel chegou a dar algumas declarações que pareciam definitivas. Ele chegou a falar depois de um jogo que tinha decidido que não ia ficar. Bom, o Marcos Braz disse coisas diferentes ao longo do tempo. O Landim, como presidente do Flamengo, deixou muito claro que o clube tem a sua posição em relação ao Gabriel e essa posição não vai mudar. Aí o Pedro se machucou. Quando o Pedro se machucou, bom, agora tem vaga. Antes era uma decisão técnica, eu vou usar o Pedro, não o Gabriel. O treinador tem essa prerrogativa. E acho pouco discutível, ou quase nada discutível, em relação à parte técnica durante esse ano. Mas aí o Pedro se machuca e a gente falou aqui, bom, agora o Flamengo pode ter que recorrer ao Gabriel. E o Flamengo não recorre ao Gabriel. O Gabriel continua na mesma situação. É como se o Pedro estivesse aí jogando. Carlinhos joga, Bruno Henrique joga na referência. O Gabriel continua sendo tratado como um jogador que está à margem. E eu acho que ele está à margem porque o clube decidiu assim. Não é uma coisa do Tite com ele, é uma coisa do clube.
A última declaração do Marcos Braz a respeito do Gabriel não é impossível ele renovar, mas é pouco provável. O Flamengo, teoricamente, precisa dele em campo. Ele não vai ao campo, então alguma coisa precisa ser dita considerando o que está acontecendo nos treinamentos durante a semana, sim, ambiente, e como muita gente fala e porque gosta de falar. E tem sempre gente aqui desse lado disposta a ouvir porque faz parte do trabalho. Os relatos não são de um jogador que está buscando, de fato, um lugar, mais minutos, como ele sempre pediu. Então fica uma coisa de posturas. Eu quero jogar, mas eu não faço por onde. Não, está tudo bem com ele, mas ele não joga. É essa coisa, para ilustrar a palavra que eu usei. É uma procissão aguardando a chegada do fim do contrato. Zupac. A leitura que eu fiz da entrevista, da declaração do Tite, é que ele tentou ser o mais político possível e tentou o mínimo possível rasgar o Gabriel publicamente, porque não é também do feitio dele fazer isso publicamente. Mas, assim, a narrativa passada na entrevista de que o Gabriel teve os poucos minutos que teve por causa das lesões, ela se sustenta muito pouco quando a gente mostra essa tela. Dos 40 e tantos, dos 66 jogos do Tite, da comissão, o Gabriel esteve disponível em 40 e muitos, foi titular em 3. Então, assim, é claro que os problemas físicos e disciplinares que o Gabriel teve nesse período, nesse ano da comissão do Tite à frente do Flamengo, ajudaram a afastá-lo dos holofotes. Mas, assim, existem algumas verdades nessa história. Uma, a comissão técnica do Tite, incluindo ele, eles não morrem de amores pelo Gabriel. Isso é uma verdade. Eles preferem o Pedro como jogador, até como característica, falando, do que o Gabriel. Isso também é verdade. Quando eles chegaram, o Gabriel já era reserva. O Sampaoli termina a sua passagem com o Gabriel já no banco de reservas. Isso também é verdade. O Gabriel vive um momento muito ruim, tecnicamente falando. Tecnicamente, disciplinarmente, fisicamente, porque teve as lesões. E tudo isso, inclusive, fez a diretoria do Flamengo optar por não dar mais do que 1 ano de contrato a ele. Isso também é verdade. Esse combo como um todo, preferência do treinador, sim, preferência do treinador, fase do jogador, comportamento do jogador, olhar da diretoria sobre a renovação de contrato, concorrência direta com o melhor centroavante do país. Todos estes fatores culminaram no distanciamento do Gabriel dos holofotes. Mas entre esses fatores está a preferência do técnico também. O Tite não colocou o Gabriel mais vezes porque ele não quis colocar. E eu acho que ele está correto. O Gabriel não fez por onde mesmo. Acho que ele está correto. Mas tem dele, não é só o Gabriel esteve machucado e por isso ele não jogou. E de novo, volto à história que a gente falou no comentário anterior sobre o Flamengo, quando eu trouxe do Léo Ortiz e a decisão de colocar o time em reserva. Enquanto o trabalho estava se desenvolvendo e todo mundo observando o que seria o Flamengo do Tite, a decisão de não colocar o Gabriel, ela era muito compreendida. Muito compreendida. Bastou o Flamengo entrar numa tremenda de uma má fase e o canhão virar para o peito da comissão técnica, que não pôr o Gabriel virou um problema. Cresceu, o problema cresceu porque o Flamengo piorou. Assim, nos últimos jogos ele nem relacionado foi sob a justificativa de que ele estava com dores, com edema, a fibrose, na verdade, que ele estava tratando para estar bem para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Não sei se para jogar desde o início, acho que não, mas a impressão que tenho é que, dado o drama que o Flamengo se colocou na última quinta-feira, o Gabriel passa a ser visto como uma opção maior do que era antes do Flamengo entrar em crise. Mas é um problema que ficou maior e que todo mundo tem responsabilidade, incluindo o treinador, que não coloca porque não gosta do jogador, porque prefere outro atleta. O Gabriel não se ajuda, a diretoria também não quer, mas o Tite também gosta pouco dele. Muito bem, de volta contra o Peñarol. Gabigol é só o 19º jogador mais usado pelo Flamengo na era Tite. Entenda! Galera, vamos lá então, vou trazer aqui para vocês as últimas informações do Gabigol e Flamengo. Será que o Gabigol será titular contra o Peñarol? A torcida quer, hein? A maioria tá querendo. Eu quero. A delegação do Flamengo, que embarca na tarde desta terça-feira para Montevidéu, no Uruguai, terá uma novidade na bagagem. Gabigol retorna à lista de relacionados depois de ficar fora dos últimos 2 jogos em função de dores musculares causadas por uma fibrose na cicatrização da lesão em sua coxa direita. Parabéns aí, para quem falou que o Gabigol não jogava mais
no Flamengo em 2024. Para quem falou que o Gabigol estava fora, parabéns, vocês não sabem interpretar. Vocês são criadores de clickbaits. Vocês aí que deram essa notícia são criadores de clickbait. Eu postei vídeos aqui falando que o Gabigol estava fora, mas não da temporada, né? Não do Flamengo. Estava fora do jogo contra o Grêmio, certo? Aqui é papo reto, sem fake news. Assim como os 12 jogadores que foram poupados na partida contra o Grêmio em Porto Alegre no domingo, Gabigol também ficou no Rio de Janeiro para terminar a recuperação e já treinou normalmente com o grupo nos últimos dias. Na próxima quinta, às 19 horas de Brasília, no estádio Campeão del Siglo, Flamengo decide com o Peñarol quem avança para a semifinal da Libertadores. Tite só vai definir a escalação no treino de quarta-feira em Montevidéu, mas a tendência é que Gabigol fique como opção no banco, apontado como substituto de Pedro, que está fora da temporada por lesão. O atacante ainda busca recuperar o seu espaço perdido no Flamengo. Gabigol perdeu a titularidade ainda no fim da passagem do fraquíssimo Jorge Sampaoli, mas manteve o status com o Tite, status de reserva, né, galera? Desde a chegada do treinador em outubro do ano passado, o atacante até vem sendo uma espécie de 12º jogador. Foi o reserva que mais entrou em 30 dos 66 jogos, porém na minutagem o camisa 99 é somente o 19º mais utilizado. Tem a minutagem aqui de todos os jogadores, né, cara? O Rossi é o que mais tem minutos, né? Tá aí. Ou seja, galera, além dos 11 titulares, Gabigol ainda tem outros 8 reservas em sua frente com mais minutos em campo. E com apenas 3 partidas jogando, né, desde o início, o atacante também é o jogador do elenco profissional com menos jogos como titular. Empatado com Matheus Gonçalves, que faz transição e também fica à disposição do Sub-20. Victor Hugo, atualmente emprestado ao Göztepe da Turquia, e Pablo, hoje emprestado ao Fortaleza. Ou seja, o Gabigol está empatado com Matheus Gonçalves e também com Victor Hugo, jogadores que quase nem jogaram na temporada, né? O Tite realmente ele deu pouquíssimas oportunidades para o Gabigol, principalmente como titular. Bem, cara, a culpa é de quem? A culpa é do Gabigol também, né? Porque o Gabigol criou uma situação, o Gabigol ele foi suspenso, né, por tentativa de fraude antidoping, ele ficou parado um tempo, depois ele teve aquela polêmica vestindo a camisa do Corinthians, depois quando as coisas estavam voltando ao normal, o empresário do Gabigol foi ao Sport TV e deu uma entrevista falando que o Gabigol iria procurar outro clube, né, que eles estavam buscando outro lugar para o Gabigol. Daí a diretoria do Flamengo afastou o Gabigol para tentar encontrar um negócio para o Gabigol, né? Com isso ele perdeu mais tempo. Então assim foram feitas tantas coisas erradas, galera, que o Gabigol acabou ficando esquecido, cara. Acabou ficando de lado, né? E que o Tite não gosta dele é fato. Eu acho que o Tite não gosta dele. Fato. Só que o Gabigol também procurou isso, né? A culpa também é dele. A maior culpa, para mim, é do Gabigol, porque ele criou várias situações que prejudicaram a carreira dele, né? Principalmente nessa temporada. É isso, galera. Você aí é a favor da escalação de Gabigol como titular contra o Peñarol, sim ou não? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu escalaria, cara. É a última cartada. O Flamengo precisa muito de uma vitória, precisa muito da classificação. É o jogo do ano. É o jogo da vida, então por que não, né? Coloca o cara. Vamos ver o que ele responde em campo, né? Vai que o cara esteja iluminado e faz aí um gol, 2 gols, sei lá. Tudo pode. O cara é predestinado, então temos que acreditar, temos que apoiar. Precisa também de um pouquinho de sorte, né, galera? Porque às vezes, cara, a sorte faz a diferença. A bola bate num travessão e sai, bate na trave e sai. O goleiro faz uma defesaça, aí acontece vários tipos de coisa, né? A bola desvia no jogador adversário e entra. Então, tudo pode, tudo é possível nesse jogo de quinta-feira. Eu ainda acredito, hein? Deixa o like aí, se inscreva e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!